oficina. Já chegamos, já estamos acomodados e agora a gente vai para a parte de apresentação. É um jantar técnico, vamos colocar assim. Então, no jantar tem uma apresentação técnica, tem um briefing sobre o teste de amanhã e é isso, né? Bom, vou mostrar o hotel para vocês com detalhe durante o dia, mas tudo muito preparado, uma estrutura muito bem organizada. Uma coisa muito importante desses eventos e que pode parecer um luxo, mas não é. Cada pessoa que participa, cada criador de conteúdo, cada influencer, cada piloto, ele fica hospedado, não é regra, mas ele fica hospedado individualmente. Então os quartos são individuais. Por que isso? Para garantir que você tenha uma noite boa de sono, né? Nem sempre você consegue ter uma noite tranquila dormindo em dupla, né? Muitas vezes o seu dupla está ali cansado também, e aí você não consegue dormir, e isso prejudica o conteúdo no dia seguinte, né? Então pode parecer um luxo, mas não é. Isso é pensado também para que os criadores tenham uma noite bem dormida, descansados e possam no dia seguinte pilotar no melhor estado, com a amplitude do seu conhecimento técnico e ter a percepção fina do equipamento, da moto, ter a percepção da experiência de pilotar a moto e poder emitir uma opinião. Então imagina você cansadão, sem ter dormido direito e não poder pilotar ou pilotar com sono, pilotar com o corpo doído. Há uma concorrência clara entre o que você vai falar sobre a moto e o seu estado de cansaço, né? Então esse é um ponto muito importante. Vamos lá que eu vou continuar mostrando aqui para vocês como é que vai ser essa noite que precede o teste da moto. O Hotel Mazzaropi, ele é conhecido como um hotel que tem uma belíssima estrutura, além de muitas opções. É um hotel bem familiar, então convite claro para famílias, para crianças, né? E tem tudo a ver, porque é um hotel que tem muitas opções, muitas opções. Então vou mostrar um pouquinho aqui. Isso aqui é a parte do restaurante interno do hotel. Tem algumas facilidades ali em termos de brincadeira. Aliás, brinquedos e coisas para crianças estão espalhados no hotel inteiro. É incrível. O hotel é muito grande, como eu falei. Tem muitas opções, dá para você se perder aqui com tranquilidade. Então, um hotel bem bacana. A gente está indo em direção à recepção e lá a gente vai encontrar o pessoal, até para poder saber onde vai ser o nosso meeting, a nossa reunião e depois o jantar. Então, vamos lá, vamos continuar aqui dando mais uma voltinha. Aí vamos lá, tem uma área aqui montada só para isso, onde vai ter a apresentação das motos. Então todo mundo é convidado a convergir para um local só, um centro, onde estão todas as motos, com todas as opções possíveis de acessórios e, enfim, uma estrutura montada justamente para ter a apresentação técnica do equipamento, né? Isso faz parte do briefing, isso faz parte da experiência. Para quê? Para que os criadores de conteúdo não pensem tanto assim em desvendar as especificações técnicas, né? Elas já vêm mastigadas, justamente para que você se atente à questão da pilotagem, das sensações de pilotagem da moto e crie uma opinião o mais forte possível em termos de pilotagem do equipamento. Vou mostrar para vocês como é que tá a sala aqui. Tudo montado aqui. A galera já tá aqui chegando. Ó, tem um cafezinho aqui. Ó lá, vamos lá. Vou mandar um pouquinho. Então as mesas preparadas com os equipamentos, com as especificações técnicas, com os brindes e um pouquinho de cada coisa, né? E aqui estão as estrelas do lançamento. Família Hornet tá aqui. Vamos lá. Hornet. A gente vai testar as Hornet, as 500, né? Olha lá que legal. E ali na frente a NX 500.
rebatizada com a família NX, que é uma New Crossing, vamos colocar assim, né? Uma categoria Crossing da Honda. A moto ficou realmente bem bonita. Ó, vamos lá. Bem legal. Aqui com opcionais e, enfim, em cores diferentes. Né? Então é isso. Então daqui a pouquinho começa a apresentação técnica e depois a gente vai para o jantar e eu vou mostrando aqui um pouquinho para vocês. É o seguinte, um ponto importante de um evento como esse, um evento de teste, que a gente vai ter a tranquilidade de testar as motos, é a questão do arranjo para fazer o ride. E aí para isso a gente tem o Maurinho, que é o especialista que vai puxar a galera. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, quais são os principais pontos, as principais preocupações quando a gente vem para um evento como esse, cujo foco da galera é ter o máximo de liberdade possível para testar as motos. E aí, como é que é feita essa dinâmica, Maurinho? Exatamente, a gente monta toda uma estrutura, né, com equipe de apoio, equipe de foto, vídeo também acompanhando, van, ambulância de suporte, é um roteiro totalmente preparado para esse produto e a gente está para dar essa estrutura para todos os convidados e com segurança, que é o principal ponto para a gente, né? Trabalhar com segurança, porque a gente quer fazer um ride com essa experiência perdi. Boa, não, fica tranquilo. Eu quero saber o seguinte, quais são os principais pontos de preocupação? Vamos lá. Bom, a gente tem trânsito rural, a gente tem vias de pista simples, a gente tem que estar sempre atento com a rodovia, né, que tem vários fatores. Andar de moto requer mais atenção ainda do que o carro e sempre equipado, né, sempre aparamentado, que estando dentro do limite de via, equipado, dificilmente a gente se machuca, né? Esse é o lance. Maravilha, sensacional. Então amanhã a gente vai cobrir o trabalho do Maurinho também, porque a ideia é essa, é contar os bastidores aqui. Opa, né? Legal. E vamos que vamos. Vamos embora. Vamos que amanhã promete, hein? Valeu. Vamos lá pro ride. Bora! Bom dia, então é isso, começando o dia, já estamos quase prontos aqui para sair, as motos já estão aqui, ó, a equipe já fez o briefing, já estamos com as malas na van, a gente tem uma van de apoio e vamos seguir para Paraty para acompanhar esse dia. Ao longo do dia eu vou te mostrando esses detalhes desse tipo de evento e vou também conversar com as pessoas até para saber, para entender o que elas esperam e como é que elas fazem esse processo de teste das motos. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana de se contar também. Então vamos que vamos começar o dia. Bora! O primeiro que eu vou falar, esse cara aqui que todo mundo conhece, Bill Motoca. Oi, tudo bem? Bom? Maravilha. Viu, deixa eu te falar, o que você espera desse dia aqui? Onde você vai colocar a atenção aqui no negócio? Cara, minha atenção hoje está toda na moto. Eu não coloquei nem câmera no capacete, porque eu não quero ficar me distraindo filmando. Deixa a equipe do Caio Matos fazer a filmagem. Hoje eu quero me conectar com a moto, passar tudo pra vocês. Primeiro ride vai ser com a NX500, você começa de NX? Começa NX. Então a gente tá no mesmo grupo, a gente roda de NX hoje até Paraty e a gente volta na Hornet 500. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal essa conexão homem-máquina, contando tudo pra vocês aí. E aí, vindo nesse tipo de evento, como é que você se conecta e que pontos você observa durante o teste das motos? Porque testar uma moto num trajeto relativamente curto é um negócio que exige uma percepção muito grande. Sim. Como é que você faz isso? A gente teve uma degustação, né? Foi um evento antes desse, acho que você não estava nele. Não tava. E agora a Honda preparou um ride um pouquinho mais longo, que ainda é curto, né? Para avaliar uma moto dessa, uma moto realmente estradeira, uma moto para aventuras de médio porte, né? Mas a galera que roda praticamente o mundo todo tem cilindradas menores do que essa. E a minha intenção, quando eu testo uma moto, é fazer com que a pessoa que está do outro lado, ela se sinta pilotando junto comigo, entendeu? Se
a moto esquentou a perna esquerda. Boa. Ele vai falar, pô, Bill, bacana, comprei a moto, realmente aconteceu isso, vibrou a pedaleira direita, esquentou minha perna esquerda, foi exatamente o que você passou. Então eu tento passar essa minha sensação pro cara que tá ali do outro lado. Então ele vai de carona comigo e vai pilotando ele de carona até ele poder comprar a moto, até poder testar a moto, coisa e tal. Sensacional, então vamos acompanhar o dia, vamos acompanhar o Bill testando a moto aqui também, vamos testar a moto e vamos passar. Eu achei o nome do evento muito bom, Primeiras Impressões. Primeiras impressões, para mim já são mais ou menos as segundas impressões, né? Tive uma degustação. Boa. Então tá bom, vamos que vamos? Vambora? Bora. Bora. Beleza, começando o dia e lá vamos nós. Vamos lá, tô aqui no grupo B2, que é o grupo da INC. E aqui junto com a gente temos 12 motos. Boa. O Trinity tá aqui puxando a gente, então é tranquilo também. Pronto. Vamos que vamos. Vambora. A gente vai agora em direção a Paraty. Salvo engano, a primeira parada vai ser em São Luís do Paraitinga. E depois a gente desce a serra. Um rolezinho aí de em torno de 2h30 a 3 horas de pilotagem. O que dá pra sentir bastante o comportamento da moto, especialmente com curvas. É lógico que a gente está fazendo aqui as primeiras impressões, nem dá para ter um veredito final com um trecho tão curto, mas já dá para a gente sentir bastante coisa aqui da moto, e a moto realmente é outra, né? Então a gente tem pequenas modificações que trazem um grande resultado nessa moto, né? Eu diria que modificações de milímetros em relação a ângulos e ajustes e tudo mais. Essa questão da carenagem frontal, a ventilação forçada que a gente tem aqui no meio, enfim, a moto tem outras características e é uma moto que já se mostrou bem divertida. Eu acho que o dia vai ser muito bom. Ao longo do dia a gente vai conversando, vai mostrando o caminho e assim a gente vai que vai. Vamos lá. Agora vamos lá. O próprio nome do evento já diz tudo, né? Primeiras impressões. As minhas primeiras impressões, né? É uma moto muito equilibrada, né? Uma moto muito acertada. É uma plataforma que já tem uma evolução. Essa evolução foi nítida aqui, especialmente em relação ao design, como eu falei. O conforto geral é muito bom, né? Eu sinto uma maleabilidade excepcional, uma embreagem muito leve, um controle com a moto em geral excepcional, uma altura muito boa, então já deu para perceber que a moto é bem ajustada. Quando eu fico em pé nessa moto, e aí eu vou mostrar isso depois em algum momento para vocês, eu sinto que falta um pouco, né? Mas em pé. Eu sinto que o braço fica muito para baixo, né? Talvez seja por conta dessa relação aqui, mas essa distância do guidão e a posição de pilotagem sentado é excepcional, é muito boa. A questão de pilotar em pé é uma exceção, né, típica do off-road, e é a proposta dessa moto ter um equipamento que sirva para off-road leve, né? E então não vejo muito problema, é uma questão de ajuste. Para minha altura, 1,76, eu colocaria um riser nessa moto? Não, ela está me servindo muito bem, né? Ela está em uma posição muito confortável. Meu tronco está ereto, eu estou bem confortável aqui na moto. Então, em relação à ergonomia dessa parte de cima, eu gostei bastante, né? As minhas pernas, elas ficam consideravelmente mais dobradas, né? Então talvez isso ao longo de um período maior cause algum cansaço, mas nada também que não possa ser superado.
enfim. E a ergonomia geral é muito boa na moto. Em termos de resposta, é uma moto que tem uma crescente e ela tem uma resposta muito boa em baixas rotações, né? Eu acho que em baixas e médias rotações ela entrega muito bem, e ela é linear quando a gente aumenta a rotação. Então, na hora que a gente chega numa rotação mais alta, ela entrega toda a potência, todo o torque de maneira muito linear. E é claro, isso faz parte de uma característica, porque a gente está falando de uma moto que foi feita com esse DNA de levemente off-road, né? Ter essa opção de off-road. E no off-road a gente precisa ter um torque um pouco maior, em especial para as condições de reaceleração, saída e enfim. Então ela entrega muito bem, cara. Uma moto gostosa de pilotar, né? Para-brisa não é ajustável, ele é um para-brisa fixo. A altura do para-brisa muito boa. De novo, tem 1,76. Não sinto necessidade aqui de colocar um defletor, até porque o para-brisa é um pouco mais reto. Vocês vão ver depois, ele tem um ângulo um pouco mais reto. E vamos lá, vamos acelerar aqui um pouquinho. Então ele cria um arraste na moto, evidente, e deixa essa sensação de meio sem aqueles ventos vorticiais, aqueles ventos que causam muita turbulência. E isso muito por conta do acesso de ventilação aqui nesse espaço, no espaço piloto-painel. Esse acesso de ventilação quebra esse vento vorticial, né? Então, cara, não vejo necessidade também de mexer no para-brisa ou colocar um defletor. Acho desnecessário e eu particularmente não gosto, e também não sinto a necessidade de um para-brisa maior, né? Talvez uma peça única com, sei lá, 2 dedinhos para cima tivesse um outro comportamento, mas de novo, não sinto aqui nenhum tipo de impacto no peito, na região do capacete, está tudo muito bem estabilizado. Então acho que a moto, essa parte do para-brisa aqui também foi muito bem ajustada. A gente tem uma alça para instalação de acessórios, em especial GPS, telefone celular, enfim, o que já é uma facilidade, né? Acessórios do tipo tomada 12 volts, isso é um acessório, você tem que colocar à parte, não vem na moto, tá? E aí você tem também uma linha de acessórios de malas estanque, que a Honda fez em parceria com a Saxon, que ficaram também muito boas. Ficou um equipamento realmente de primeiríssima linha e que orna muito bem na proposta da moto, né? Protetores de motor, enfim, a moto é guarnecida com muitas soluções de acessórios. Então, você pode mexer na moto do jeito que você quiser, e é uma plataforma também que aceita uma boa customização. É isso, primeiras impressões são as melhores possíveis. O painel é completamente novo, né? O painel TFT de um tamanho muito bom, então a gente consegue ter uma leitura bem fácil aqui dos modos, né? Aqui a gente tem uma botoeira também muito intuitiva. O acionamento do painel é feito nesse botão central, onde a gente consegue trocar algumas informações. É um comando muito simples, então a gente consegue ter acesso aqui a informações também de uma maneira muito simples. É uma espécie de joystick. Isso é uma boa evolução, né? Eu lembro que nas 500 antigas a gente tinha lá 2 botões, o que praticamente era impossível você modificar alguma informação sem tirar as 2 mãos, e era um negócio bem difícil. O controle de tração, a gente tem a opção de desligá-lo ou não, então ele não tem modos de operação, ele é uma coisa única nesse botãozinho aqui lateral. E aí faróis, lampejos e setas sem grandes modificações, né? Então o painel é um painel muito agradável de se ver. Ele tem a opção de ficar escurecido ou ficar nessa cor branca, e ele também tem uma regulagem automática por intensidade e luminosidade. Então se você entrar num túnel, ele vai escurecer, e na saída ele vai clarear novamente. Então essas são boas opções que vêm embarcadas na moto e que ajudam bastante. Essa moto tem um DNA de estrada, ela tem um DNA de viagem, é uma moto
com uma cavalaria que propicia isso. Ela tem uma proposta de economia muito interessante, fazendo 28 km por litro. E então é uma moto que tem tudo para ser bastante econômica. É claro que tem uma variação de tocada e tudo mais, aquele padrão que a gente já conhece, uma mão mais pesada ela vai sentir. Mas novamente é uma moto que tem esse padrão de estrada, de viagem, foi feita para isso. É isso. E vamos acompanhando o dia e falando um pouquinho de cada vez. Uma coisa muito interessante é essa entrega linear de torque do motor. Então veja, ela tem uma relação de marcha bem elástica, né? Estou aqui executando essas curvas em sexta, sem nenhuma necessidade de ficar fazendo downshift para quinta e trocando, especialmente no meio da curva, que do ponto de vista da segurança também não é legal, né? Então essa linearidade do motor, um motor uma entrega mais tranquila de torque em certas rotações, torna a moto muito confortável. E aí você tem uma sensação de retomada também gradativa, sem muito solavanco, sem muita porrada, né? Então, bem interessante essa relação do motor aqui. Então essa condição de tronco mais ereto, proximidade do guidão, essa proximidade aqui do centro de massa da moto, ela é muito interessante quando a gente fala em termos de maleabilidade para curvas. Então a gente tem uma condição de saída dessa moto muito fácil, né? É uma moto que tem um centro esguio, então é super tranquilo para você poder fazer as posições de pêndulo e saída da moto. É uma moto muito confortável nesse sentido e me passa bastante segurança também na questão de curvas. É uma moto que responde muito bem nesses momentos de curva, em especial nessa condição de saída que é fundamental para uma curva segura. Então, outro ponto positivo para a questão da ergonomia, essa proximidade do centro de massa, esse ato de sentar um pouco aqui, mas justamente em cima do centro de massa, isso faz com que, esse afunilado do tanque, né? Isso faz com que você tenha uma proximidade do guidão e consiga se movimentar de um jeito mais fácil também. Isso é muito bom. Vamos lá, suspensão. A gente está vendo aqui uma proposta um pouco mais rígida. Lógico, é o que a gente podia esperar de uma moto que tem essa condição de uso mista, né? A frente dela subiu um pouco, então a gente tem um ângulo de mergulho dessa moto maior, o que facilita bastante em termos de frenagens mais emergenciais. A gente vai ter uma compressão da suspensão maior, um curso de compressão maior, e isso também potencializa a frenagem, né? Sentir a frente um pouco mais dura, e isso para mim me agrada, eu gosto bastante, em especial de curvas, é uma característica de pilotagem minha, eu prefiro uma suspensão mais rígida. A suspensão traseira sem nenhum tipo de novidade, então uma suspensão que copia muito bem o asfalto. A gente tem aqui um conforto muito aparente com essa suspensão, então nada a apontar sobre isso. E a gente tem um banco muito confortável, né? Então um banco com uma boa sentada, um banco com um apoio leve de encosto, se aproximando da lombar. Então realmente é muito bom. E se você resolver sentar um pouco mais para frente, você não tem um banco extremamente fino. Ou seja, essa é uma outra característica de motos com essa pegada mais de viagem. Então assim, qualquer posição que você se movimente no banco, você tem um conforto muito evidente, né? Então essa relação de suspensão, conforto geral, cópia do asfalto e esse banco ajudando, traz um conforto muito bom para essa moto. Aqui agora a gente tem a oportunidade de colocar um pouco a moto em prova. Mas queria falar um pouco do entorno dessa estrada, né? A gente está indo sentido Cunha e a estrada é sensacional. Estamos num dia maravilhoso, uma estrada muito pitoresca, uma estrada que nesse momento da semana está bem tranquila, mas é uma estrada excelente para você poder motocar por aí, né?
Uma estrada com uma característica rural. Hoje está bem friozinho, então estrada tranquila, bem pavimentada, cara, com boas opções de curvas, para você poder exigir um pouquinho da sua técnica aí também, colocar a moto para entregar o que ela pode entregar. Então, uma estrada bem divertida. E vamos que vamos, olha lá, dá uma olhada. Olha como ela entrega bem, entrega forte. Uma coisa que eu tô gostando bastante dessa moto é essa questão da entrega linear de torque e potência, sem essa necessidade de ficar subindo marcha, descendo marcha. Então isso é muito bom, essa variação de velocidade dentro de uma marcha alta, isso é muito, muito, muito interessante. Então, como eu estava falando, eu vou aproveitar que a gente está aqui numa velocidade menor para poder fazer esse movimento aqui, ó, né? Então assim, quando você vai ficar em pé nessa moto, o que eu percebo, né? Se você flexionar os joelhos e tudo mais, essa posição aqui, ela até fica ok, né? Se você tiver uma perna maior, um tronco mais elevado, você vai para uma posição de braço esticado, e isso não é bom, né? Então é uma questão de acomodação. Mas como eu falei, a proposta é mista, evidente. Você vai usar no off-road mais leve, ela serve para isso, sim. A ergonomia para isso é boa. É só essa questão de ajuste corporal, né? Então depende da sua complexão física, do seu tamanho. Não é em função da altura, né? Porque cada um tem uma proporção de perna, de braços, que são diferentes também. Essa estradinha aqui vai até Lagoinha. E é uma estradinha sensacional também, visual muito legal, bastante curvinha. Então, cara, é uma estrada contemplativa, mas é uma estrada técnica também. Então você tem que ter muita atenção para as curvas, para você não vazar reto nelas. Mas é uma estrada também super tranquila, super, enfim, como eu falei, contemplativa, uma estrada bem interessante. Então, mais um ponto positivaço para esse ride aqui. Olha só que espetáculo, dá uma olhada nessa estrada, né? Sensacional, uma estrada muito, muito contemplativa. Uma coisa importante desses eventos é a escolha justamente do trajeto. É um trajeto que seja agradável, um trajeto que tenha múltipla função, por exemplo, altitudes, curvas, algumas retas para que a gente possa testar o desempenho do motor com um pouco mais de velocidade, e belas paisagens, porque isso visualmente é muito agradável, né? Então, escolha do trajeto para um passeio de teste como esse é algo fundamental. Lagoinha, uma típica cidadezinha do interior, bem tranquila, bem sossegada. O tempo deu uma congelada aqui também. É isso. Uma coisa que me fascina bastante quando eu tô pilotando e tô na estrada é o lance das percepções, em especial as percepções olfativas, né? Então os cheiros é uma coisa que eu gosto de perceber, de ir marcando bem definido, né? Então esse cheiro de cidade pequena, você vai passando, aí tem um cheirinho de lenha, tipo alguém acendeu lá um fogãozinho de lenha. Depois na saída da cidade você tem um trecho rural com um cheiro característico de esterco, de mato. Isso é muito legal, cara. Isso faz parte da experiência sensorial de pilotar uma moto, né? Eu curto bastante. É uma coisa quase poética, mas os cheiros, eles me trazem boas lembranças. Eu tenho lembrança da minha infância, uma infância de fazenda com meu avô, com a minha família, e tenho lembranças com o fogão de lenha também. Então toda vez que eu me deparo com esse estímulo sensorial olfativo, eu tenho boas respostas de memória. É isso, a moto nos propicia esses passeios no tempo
essa memória afetiva e talvez isso que convirja tanto para o sentimento de liberdade, de proximidade com a natureza, com os elementos. Mais um aspecto da moto que só quem pilota uma moto sabe do que eu estou falando. Então, como eu falei para vocês, ó, eu estou aqui a 60 por hora de sexta marcha. Não sei se vai dar para ver aí, mas esse motor aqui, ele é muito elástico, né? Então ele tem essa característica de entrega de torque numa linha. E isso é muito bom porque você não precisa ficar trocando de marcha muito tempo. Quando você necessita do motor, ele dá uma respondida. É lógico que de 50 para você chegar em 90 você vai gastar um tempo, de 60 basicamente isso, para chegar a 90, 110, 120 você vai gastar um tempinho, mas você não vai sentir a moto engasopar. Ó, eu tô a 66, eu vou chamar aqui um pouquinho, ó. A moto não engasopa, ela responde, ela tem um tempinho, você percebe que ela está numa curva de crescente e mais ou menos quando ela chega a 70 por hora ela já está entregando linear, compatível com a marcha. Então isso é muito bom, né? Isso evita essa troca constante de marcha, cara, isso significa conforto de pilotagem, economia e uma série de coisas. Então é um motorzinho também muito inteligente nesse sentido. Olha que estradinha sensacional, pessoal. Estradinha bem contemplativa, bem rural. Como eu falei, uma estradinha técnica, então com bastante curvas, tem que colocar bastante atenção para não perder o tangenciamento das curvas. Curvas bem acentuadas, aqui a gente tem uma presença muito intensa de curvas de raio decrescente e raios crescentes, então são curvas bem técnicas, né? E nessas curvas, o interessante é você ter justamente essa flutuação positiva de marcha. Ou seja, uma moto que tem uma entrega de torque linear nessas curvas, ela sofre bem menos e te traz muita segurança, porque você não precisa ficar jampeando marcha no meio da curva. Isso é muito bom, muito positivo, né? Então é isso, ó. Olha que estradinha deliciosa e olha a entrega técnica dessa moto. Muito interessante, de verdade, gostosa a moto, gostei. Ó, uma característica dessa estradinha são o que a gente chama de ângulos de passagem, né? O passing angles. E ela tem ângulos de passagem, especialmente na junção de curvas, que são muito suaves. Então praticamente você consegue tomar curvas sucessivas numa posição mais retilínea. Isso vai te exigir na saída, da saída da última curva, vamos colocar assim. E aí é muito importante que você tenha um equipamento, uma moto, ou saiba extrair da sua moto um tempo-resposta de movimento corporal, né? Como a gente tem uma moto que tem um entre-eixo bem interessante, tornando ela muito maleável, o tempo de resposta de saída de curva com essa moto, ele é muito rápido, é muito confortável, né? Isso também é uma característica de ergonomia e ciclística muito importante. Então, olha que delícia o tempo de saída de curva dessa moto, o tempo de saída corporal que eu falo, né? Ó, olha só, olha que bacana. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho uma seção de junção de curvas para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, uma moto que muito divertida, muito maleável. Uma curva em crista, uau! Aqui, ó, isso que eu acabei de fazer. Vocês viram? Uma entrada de curva sucessiva, o corpo respondendo rápido, a movimentação de corpo rápida, um centro de massa que favorece essa movimentação de corpo, e isso é muito bom. Bem técnica, então você tem que ter atenção. Percebo aqui muita curva em crista. Ó, essa é uma seção de junção dessa estrada. Você vê curvas muito complexas,
nesse trechinho aqui. E isso é bem divertido, né? Técnico, é divertido, mas você tem que colocar bastante atenção para o passeio ser gostoso, né? E aqui é legal porque aqui você extrai e sente o equipamento e ele responde muito bem. Não pode vacilar de jeito nenhum aqui, porque a gente tem uma seção de curva realmente bem técnica, com reaceleração, com tomadas, com ângulos de entrada diferenciados. Muito trail braking você tem que fazer aqui. Tá aqui uma estrada, se você quer treinar trail braking, aqui é o caminho. Olha, eu vou dizer para vocês que essa estradinha aqui ela tem um privilégio, porque você tem todo tipo de curva aqui. A tipologia de curva dessa estradinha aqui é completa, e isso é muito bom para você colocar em prova as suas habilidades e treinar também. Então, além de ser muito bonita, muito contemplativa, é uma estrada técnica. Agora, por outro lado, a beleza da estrada, ela se transforma num risco, porque ela é a estrada que você precisa escolher, né? Então, ou você vai contemplar e vai bem devagar, vai tirar a mão mesmo, forte, ou você vai aproveitar um pouco mais as curvas. E eu não estou falando de velocidade, a gente tá falando aqui de uma velocidade média, mas que vai te exigir bastante também, e aí esquece um pouco o contemplativo. Então, estrada que é ou um caminho ou outro caminho, mas enfim, é sensacional, linda a estrada. Ao longo do caminho a gente vai fazendo algumas paradas até para poder esticar as pernas e falar um pouco sobre a moto e contemplar também algumas coisas. E aí a gente parou nesse lugarzinho aqui chamado Tudo na Roça. Olha lá, excelente, comida excelente, café gourmet, variação de cafés e tudo mais. Eu vou mostrar um pouquinho lá pra dentro pra vocês. Então vamos lá, a gente vai encontrando os amigos, eles fazem parte desse mundo de testes e tudo mais. E o Aldo aqui, conhecido como Aceleraldo. 25 anos já nessa lida, né, meu irmão, né, Angelo? Deixa eu falar uma coisa, cara. Quais são as sensações que você tenta ter quando você pega a moto pela primeira vez pra poder exprimir uma opinião? Porque assim, tem gente que fala, não, a gente precisa de muitos quilômetros para poder emitir uma opinião. Tem gente que fala, cara, não, eu dou uma voltinha e já tô sentindo a moto. O que você coloca atenção para poder gerar um conteúdo, exprimir uma opinião? Qual que é o ponto de atenção na pilotagem? A pergunta já foi muito boa. É assim, eu ando de moto todo dia, e todo dia praticamente com uma moto diferente, e também rodo com a minha. Uhum. Então, aonde eu me coloco? Primeiro eu me coloco no lugar do consumidor. Então eu visto o capacete e naquele momento eu sou consumidor. Tem gente que gosta de trail, tem gente que gosta de esportivo, tem gente que gosta da custom, mas assim, o olhar é a primeira coisa, né? Você olha pra moto e fala, nossa, que moto bonita. Como, por exemplo, me agradou demais a NX500, né? Eu vi essa moto no EICMA o ano passado, né? E é uma grata surpresa ela tá aqui. Então, eu gosto de moto trail, então a moto já me agradou. E o segundo ponto, se eu tivesse que subir na moto e pilotar absurdamente com os olhos tampados, o que é? O conforto. Conforto, boa. Eu acho assim. Então, a gente tem que ver, a moto é confortável, é legal, a posição, a ergonomia. Eu acho que eu começo por aí, né? Tem dois pontos que convergem aqui, porque eu tenho um apelo estético absurdo. Na hora que eu chego na moto, aquilo já me enche os olhos. Ou é ou não é? Já é meu caminho andado. É. Eu penso assim, né? E eu também meço o conforto. Como a primeira coisa que eu faço é medir o conforto, a ergonomia.
Eu sento, eu me sinto sensações em cima da moto, entendeu? E acho que o próximo passo, Ângelo, é a gente falar assim, pra que eu vou querer aquela moto? Pra que eu vou usar aquela moto? Né? De repente, você não precisa de um motão, de repente você precisa de um scooter, né? Mas no caso da linha 500, é uma moto média, só que você pode usar em São Paulo com aquela buraqueira maravilhosa que a gente tem, né? Vai estar muito bem. E a gente veio aqui no Vale do Paraíba, saímos de Taubaté, estamos indo para Paraty, uma estrada sinuosa, gostosa, não estamos a milhão, estamos 70, 80 curtindo a paisagem um dia. Então ela entrega o prazer da pilotagem, se dá aquela desconectada Simples, no mundo. pilotagem simples, né? Boa. A moto evoluiu? Evoluiu. Mas é o prazer de pilotar, principalmente aonde a gente tá. Boa. Sensacional. Obrigado. É isso aí. É isso. E a gente vai sempre de... Tô de moto por aí, ou sem moto também. Eu tô de moto por aqui, por aí, tamo junto. Angelão, parceiraço. Valeu, gente. Valeu, Aldo. Aí a gente vai rodando e a gente vai encontrando os amigos. Aliás, esses eventos é uma grande oportunidade pra gente rever amigos de longa data. Laertes, o quê? Uns 15 anos? No mínimo, né? Olha, Ângelo, nós já temos alguns quilômetros rodados aí, né? Somos amigos há mais de 15 anos, com certeza. Aliás, amigos de verdade. Já tô aqui, já tô aqui entregando. O Laertes que tá nesse mundo, cara. 30. Mais que 30 anos, um pouquinho mais. 32, 32 testando, andando de moto, sendo muito feliz. Aliás, eu tô acho que no melhor momento da minha vida, sabe, Ângelo? Eu tô muito contente, tô muito feliz. Legal de ter te encontrado aqui na estrada, da gente estar trabalhando junto, testando uma motocicleta feita por japoneses, né? Que eles sabem o que eles fazem, né? E eu gosto muito de moto de 4 cilindros, mas essa de 2 cilindros me surpreendeu, que é uma 500 cilindradas, que é para aventureiro, que é uma motocicleta de primeiríssima linha, com bastante torque, com um freio superdimensionado. Aliás, é só alegria. Muito obrigado por compartilhar comigo essa estrada, Ângelo, que você é um irmão, é um amigo realmente pro resto da vida. Vocês viram que eu não preciso nem falar muito com o Laertes, porque o Laertes é isso, ó, ele é puro coração. É isso aí. Boa estrada para todos nós. Boa. Que gostamos de 2 rodas e fazemos o bem para quem faz o bem. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Valeu. Você vem no evento da Honda, aí tem algumas certezas na vida. Você vai encontrar a Libera. Assim espero. É a primeira certeza. Viu? Uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo. Quais são os pontos de atenção quando você vem testar uma moto? Qual é a primeira coisa que você coloca atenção para poder emitir uma opinião em tão curto espaço de tempo? Porque isso é um curto espaço de tempo. Sabe que eu ia fazer essa mesma pergunta pra todo mundo? É sério? Porque é um ponto, né? Cada um tem a sua percepção de como pilota, né? Pra mim, a primeira coisa que eu preciso sentir é como que eu visto a moto. Boa. Porque, obviamente, uma moto que eu consiga sentar, me posicionar bem, me dar segurança, eu vou ter uma percepção completamente diferente de uma moto que não me veste, né? Então aqui a primeira coisa que eu faço é respeitar ela. Os primeiros quilômetros são de respeito, de atenção. Por exemplo, a primeira coisa que eu estranhei foi a posição de pedaleira. Eu achei ela mais recuada do que normalmente eu sou acostumada a usar, né? E, consequentemente, é uma moto que é menor do que eu ando de Big Trail. Então a minha posição também é um pouco mais à frente, né? Então isso vai te dando uma confiança e tu vai construindo até no momento que tu veste a moto, tu consegue entender realmente como é que é uma aceleração, uma frenagem, então tu consegue ter uma percepção melhor. Mas o que eu sempre busco avaliar é isso, é como que essa moto veste pra mim, por uma pessoa que tem as mesmas vivências ou busca ter as vivências parecidas comigo, e também como que essa moto vai se comportar diante do uso que eu quero ter, né? Mas eu acho que a ciclística ali, esse sentar na moto, entender e ter essa segurança para pilotar, interfere bastante na percepção que a gente vai ter, né? Boa, excelente. Sabe o que eu fiz dessa vez? Eu quero mais ouvir do que emitir opinião. Então, eu resolvi que eu vou cobrir as percepções. Vai ser mais legal do que eu falar sobre a moto. E no final eu vou falar sobre a moto. Mas obrigado. Mas acho que esse é o ponto, né, Ângelo? Que é o gostoso. É cada pessoa que tá aqui é um piloto e tem experiências diferentes. E eu acho que é isso que o público ganha muito. É não pegar só a opinião minha ou a tua, mas sim pegar a opinião de um todo para também ter essa percepção diferente. Porque cada um enxerga de uma forma um pouquinho diferente, né? Muito bem, saímos da primeira parada. Um café sensacional. Aliás, tipos de grãos locais,
espetacular, um pão de queijo que há muito tempo eu não comia. E toda uma sequência de bolos, de doces, então vale a pena fazer aquela paradinha lá acho que é Tudo na Roça, alguma coisa assim, muito bom, de fato. Agora a gente está indo nessa estradinha que é a estradinha Cunha-Paraty. A próxima passagem vai ser por Cunha e é uma estrada sensacional, além de ser uma estrada muito boa, já é uma estrada mais veloz, as curvas já são menos acentuadas, não que não sejam técnicas, mas são mais tranquilas. É uma estrada que tem trechos duplicados, uma estrada que já prevê um movimento maior de carros e tudo mais, mas ela é uma estrada, como é que eu vou falar, muito bonita, muito contemplativa e com esses aspectos dos trechos rurais. Então é uma estradinha também que é sensacional. Lá pra frente ela fica ainda mais bonita, ela fica ainda mais atrativa visualmente falando. Essa é uma estrada que você pode colocar atenção no visual com um pouco mais intensidade do que aquela primeira que a gente fez, porque essa realmente vai te dar essa oportunidade. Então, para você que não sabe, essa estrada Cunha-Paraty, ela faz parte do roteiro da Estrada Real. Então tem bastante história aqui. Inclusive ao longo dessa estrada você vai encontrar totens, marcações onde indicam que aqui faz parte do roteiro original da Estrada Real. Então é uma estrada histórica, faz parte da história do Brasil. É uma estrada imersa na Mata Atlântica. Então a gente tem aqui um verde exuberante, colinas, essa invasão de vegetação na pista, típico das estradas da Mata Atlântica. Então é uma estrada visualmente muito agradável. É uma estrada já um pouco mais rápida, então você vai poder aqui curtir um pouco mais de velocidade, é claro que respeitando os limites indicados para as curvas, porque, enfim, não é uma questão de segurança técnica você observar esses limites, não que você não possa exceder um pouquinho para cima ou para baixo, mas é uma estrada que te permite desenvolver um pouco mais a moto e com essa exuberância que você está vendo aqui. Você vê que lá no comecinho da estrada tem um aviso: estrada de alto valor paisagístico, contemple a estrada. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é espetacular, dá uma olhada nisso aqui. Então, realmente essa estradinha, esses trechos que vão se apresentando, cada hora ela vai mudando. Agora a gente saiu de um trecho mais plano, com um pouco mais de velocidade, e estamos percorrendo o meio da serra, o sopé da serra. Então, o sopé não, o meio da serra, exatamente o meio da serra. Agora a gente tem uma variação de altitude muito grande e essas paisagens que são espetaculares, onde você joga o olho aqui, é tudo muito contemplativo. Então é uma estrada para você ir devagar, relaxar, curtir, é uma estrada para você espairecer. E aí é bom quando a gente vem fazer esses passeios, esses convites e, enfim, é bom que a gente encontra um monte de amigo, né? Aqui na frente está o Trinity, que é um cara que eu aprendi a gostar demais, parece que a gente já se conhece há muito tempo, e que participou de um Tô de Moto por aí, participou lá do Tô de Moto Podcast. É um cara que vale a pena contar a história dele, porque é um cara tranquilo, autêntico, sempre disposto a ajudar. E é legal você ter um ponto de proximidade, né? De familiaridade, vamos colocar dessa forma. Então o Trin está aqui na frente puxando a gente e puxando de um jeito tranquilo, um jeito bastante técnico, com uma excelente visão de área de estrada. Isso é muito importante. Você quer puxar grupo, você tem que ter visão de área de estrada, né? Conter o grupo, soltar o grupo, arranjar o grupo, arrumar o grupo, principalmente dosar as ultrapassagens. E o Trinity tem essa experiência, isso é muito bacana. Bom ver gente que sabe o que está fazendo, hein? Boa, Trinity. Uma característica dessa estradinha é a quantidade de gastronomia ao longo dela. Eu estou vendo aqui
muitos restaurantes com uma pegada gourmet. A gente acabou de passar por uma vinícola artesanal, muitos bistrôs, já passamos uns 3 ou 4 cafés diferenciados. Enfim, essa é uma estrada que tem muitos atrativos, uma estrada que, além de ser lindíssima, tem excelentes opções de parada, gastronomia, enfim, uma estradinha realmente especial. Eu falo, a experiência de pilotar a moto, de fazer o teste é incrível, mas quando ela está junta com esse ambiente, com essa beleza natural, o prazer de pilotar a moto fica ainda maior. Então a Honda, nota 10, como sempre, eventos impecáveis e espetacular. Cafés especiais, restaurantes especiais, é disso que eu estou falando. Uma estrada com muitos atrativos. Do lado de cá, uma vista absolutamente espetacular, contemplativa. E aqui, como eu falei, uma estrada que faz parte do sistema de caminhos da Estrada Real. Então, é um caminho especial. E aí tem dessas paradas aqui, ó, dessas pérolas que a gente encontra no caminho, uma nascente, com direito a cascata, com direito a um monte de gente filmando, Maurinho contemplando aqui, pensando na vida, olha lá, Maurinho. Quem vai pular na água gelada, hein? Eu já tentei, mas eu desisti. Que lugar, cara, que lugar. Que puxada gostosa, que evento tranquilo. Assim dá pra fazer as primeiras e segundas impressões da moto, hein? Vamos lá. Muito bem, essa aqui é a Estrada Real. Na verdade a gente está na Estrada Real, mas esse aqui era o trecho antigo, que era de terra, era uma pirambeira aqui danada. E aí agora ele está calçado com esse bloquete aqui, o que traz muita segurança. Está muito regular, talvez isso aqui molhado escorregue um pouco, mas esse bloquete ele tem um bom tracionamento. Não é como um paralelepípedo, por exemplo, né? E aí olha que louco, a gente saiu lá da cachoeira, estava em torno de 25 graus e agora já está marcando aqui 17 graus. A queda de temperatura é absurda por causa da vegetação e por causa dessa bruma que entra do mar. Então ela vai trazendo esse frescor aqui. Muito legal, muito bacana, incrível. Esse aqui é um trecho que está inserido dentro do Parque da Serra da Bocaina. Então é um trecho com muita fauna, animais silvestres. Os encontros aqui não são casuais, eles cruzam bastante aqui. Tem essas passarelas justamente para garantir que eles façam esse cruzamento aqui de uma maneira tranquila e segura. E é isso, né? É inserido, mais inserido na Mata Atlântica do que isso, impossível, né? A sensação de integração dessa estrada com a mata é especial. Um caminho espetacular para vir de moto e curtir bastante. Vamos que vamos. Olha isso aqui. Esplendoroso. Como eu falei, totem da Estrada Real, ali no cantinho. A montanha do lado. Incrível. Esse caminho é incrível. Esse caminho você tem que fazer. Você vai gastar aí 2 horas e pouquinho, quase 3 horas, a depender das paradas, mas é um caminho para fazer com calma, com tranquilidade, sabe? Porque é isso, ele é extremamente contemplativo, você vai querer parar, e tem que parar mesmo. Esse é um caminho de integração total com a natureza. Muito bom, excelente. Dá uma olhada na serra lá em cima. A gente vai deixando para trás a parte da altitude, já nos encaminhando para chegar em Paraty. Sugestão: em descidas como essa, o ideal é você ir
trocando os freios, de maneira que você não exija somente de um freio, e usar bastante desencontro de marcha. As pessoas gostam de chamar de freio motor, mas eu prefiro chamar de desencontro de ordem de marcha, ordem de velocidade com a marcha aplicada. Então uma marcha mais reduzida, sustentando a moto, chega uma hora que a moto encaixa naquela redução e ela passa a percorrer de uma maneira muito harmônica com a marcha que está, então já não é mais redução. Então fazendo esse jogo de trocar a marcha e exigir, por exemplo, freio dianteiro agora um pedaço, depois eu troco para o freio traseiro. Então eu nunca superaqueço o conjunto de freios, Isso é uma forma muito inteligente de não exigir da moto. Freio dianteiro, depois freio traseiro, e aí vou segurando a moto, fazendo essa alternância de freios. Então isso é uma dica muito positiva para você não exigir demais do equipamento e manter o sistema de freios sempre muito íntegros, porque aqui a gente vai gerar temperatura, vai ter um monte de coisa, justamente por conta dessa frenagem mais intensa. Mas enfim, é isso. No final daquela estradinha de bloquete ali atrás, a gente tem esse trechinho aqui mais rústico. A gente tem esse asfalto mais judiado, um trecho bem estreito, então aqui você tem que ir com bastante calma, com bastante cuidado, porque em algum momento você vai ter que dividir essa faixa, essa mão, com carros que estão subindo. Então vai devagar, vai na boa. O asfalto aqui tá bem ruinzinho, cheio de remendo, cheio de buraco. Está transitável, totalmente transitável, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado, especialmente na questão dos freios. Como ele tem mais essas ondulações, essas imperfeições aqui, há uma tendência de você ter um movimento de frenagem e sentir a moto travando por conta dessas ondulações. Então, uma frenagem suave, tranquila, uma descida tranquila também, e vai dar tudo certo. Chegamos em Paraty. Agora vamos até o nosso ponto de almoço. Trajeto sensacional, muito bem organizado, cadenciado. Isso é muito importante quando se faz um evento desse. A cadência do grupo é um negócio que tem que funcionar. A gente tem horário para as coisas, E há um horário também para que as pessoas possam gerar os conteúdos, fazer o review da moto, enfim. Então a cadência de grupo é um negócio muito importante. E aí tem alguns fatores que favorecem isso, como, por exemplo, o líder que está puxando, o pessoal da equipe de filmagem, que é impecável, não atrasa, já sabe se posicionar, já fez a varredura prévia de terreno, já sabe onde parar o veículo. Então tem toda essa organização e isso faz toda a diferença para esse tipo de evento, Então vai entendendo a complexidade que é um evento como esse, onde você vai trazer as pessoas, especialmente para as montadoras. Elas vão trazer os pilotos, os influencers, os criadores de conteúdo, enfim, justamente para poder experimentar a moto, e tudo tem que ser uma engrenagem muito bem movimentada para que não haja perda de tempo e o foco continue exclusivamente na experiência de pilotagem. Então é isso, a equipe Honda de parabéns, muito bem organizado, muito tranquilo, muito suave, gostoso de rodar, um caminho muito bem escolhido, e a moto redonda. Na verdade, a palavra que define essa moto é justa, e sobre isso eu vou explicar mais tarde, porque que a palavra que eu acho que define essa moto é justa. Quando a gente fala de justa, a gente já pensa em valores, Não é isso não. Eu estou falando de justa, de não haver espaços fora do nível, fora do eixo. Não há espaço não há margem entre um propósito e outro. É isso, essa moto aqui é uma moto justa, mas eu explico isso melhor depois, tá bom? Vamos continuar, que agora a gente vai parar na nossa chegada, vamos fazer o almoço, vamos falar um pouco sobre a moto, gravar as impressões que a gente teve, e é isso. Vamos que vamos então? Vamos lá! E aí você chega com esse marzão aqui, dando oi pra você.
Olha que coisa linda. Uma marina lá embaixo, maravilhosa. Esse caminho aqui, esse túnel de vegetação espetacular. Cara, esse é um passeio que vocês precisam fazer. É um passeio que realmente vale a pena. Então, a estrada é sensacional, com trechos tranquilos, com trechos técnicos, muitos pontos de gastronomia, de comida, opções de descanso, cachoeira, cara, é incrível. Então esse é um caminho, é um rolê que você precisa colocar aí na sua agenda para fazer, né? E preferencialmente fazer um bate e fica, né? Vem no sábado de manhã, curte a estrada, dorme e volta no domingo. Essa é a melhor pegada para poder curtir aqui Paraty e os arredores. É isso. Nosso ponto de chegada. Que tal? São essas diferenças que fazem com que, novamente, os testes, as impressões fiquem tão prazerosas. Isso causa para você uma boa percepção, né? Então, espetacular. Um caminho sensacional e uma chegada, eu diria que triunfal, digna da proposta da moto. Uma chegada de mototurismo, de uma pegada de aventura, de viagem. Cara, olha só você chegar com esse visual aqui, que incrível, demais. Vamos nessa então? Agora a gente está voltando pro hotel. Já aconteceu o almoço. Cada produtor de conteúdo gravou na sua respectiva moto, na moto que veio pilotando de Taubaté, né? Então como é que é o esquema aqui? A gente está acompanhando o lançamento oficial da Hornet 500 e da NX 500, as novas motos da Honda. E aí, como funciona? A gente vem numa moto e volta em outra moto. Hoje eu vim de NX, amanhã eu vou subir para Taubaté de Hornet. Assim a gente tem a opção de testar as duas e emitir uma primeira opinião sobre as duas, que é muito bom. Então esse é um jeito muito válido de fazer esse tipo de evento. Na verdade você termina gerando conteúdo de duas motos no mesmo evento. Muito inteligente. E é isso, estamos voltando agora. Estamos indo para o hotel aqui em Paraty. E vamos continuar. Vai ter moto lá pra gente gravar também. Eu vou poder contar pra vocês, mostrar um pouquinho do pessoal trabalhando e quais são os pontos principais de análise que eles fazem. Acho que isso é bacana também, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar então o nosso rolê. Muito bem, chegamos na nossa pousada, a pousada Apple House. É uma pousada instagramável. Vocês vão ver que é uma hospedagem de altíssimo nível. Então, de novo, é uma experiência. Então isso que a gente está vivendo aqui é uma experiência, a oportunidade de testar a moto e a oportunidade de se hospedar bem também. Cara, isso faz parte da experiência, né? Isso torna a vida do produtor de conteúdo mais fácil, sem dúvida, e é um alento para os dias que a gente passa fora, para o trabalho que a gente faz, que é incessante, não para, e todo o tempo todo. São os pequenos benefícios do ofício. É muito legal. Então vamos lá, mostrar um pouquinho aqui da nossa hospedagem em Paraty. A gente está na pousada Apple House. Uma pousada que é considerada referência. Vou começar aqui da parte de trás da pousada. A gente tem um campo de beach tênis ou futevôlei, depende do que você gosta de fazer. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Olha que... Essa aqui é a nossa ala, os quartos estão aqui em cima. É uma pousada muito famosa. Talvez seja uma das pousadas mais famosas aqui de Paraty. Então pesquisa aí Apple House.
Você vai ver que o negócio é de altíssimo nível. Então aqui a gente tem uma parte que é uma hamburgueria. Vamos lá. A pousada tem várias piscinas e hidromassagens espalhadas por todo o ambiente. Olha que legal. Aí olha que bacana isso aqui. A pousada está na beira de um riacho. Totalmente integrada com a natureza também. Então tem um riachinho, ela está na lateral do riachinho. Aqui tem uma parte de relaxamento, uma área de reunião, totalmente gratuito também, então você pode dar uma relaxada. Vamos lá, continuar fazendo o nosso tour aqui. Mais quartos lá para cima. Aqui. Mais piscinas. Vamos lá. Mais quartos aqui, vários tipos de acomodações, então tem quartos mais simples e quartos maiores, quartos tamanho família. Vamos lá. Entrada principal. Aqui a gente tem um café com amenities e, enfim, pousada muito instagramável, né? Então, ó, muito bem caprichada, tem esse clima mais romântico. Piscina principal, que tá bombando. Tá lá a galera tomando, deixa eu ver, vamos lá, dar uma volta aqui. Aqui. Vamos lá na frente. E aqui na frente, a recepção, mais quartos aqui. A pousada vai até a parte de baixo, lá atrás. É isso. Na volta de Hornet, gostei muito da ciclística da moto. Ficou bem melhor que a antiga 500, viu? E ela responde super rápido. É o mesmo motor, né? Porém, a ciclística muda muito por conta de todo o conjunto de uma moto para outra. Uma coisa que me espantou bastante, vocês devem ter visto nas imagens. A gente pegou trânsito na serra, subindo de Ubatuba, e ela respondeu em baixa velocidade de um jeito fantástico. Ou seja, é uma moto que vai bem na baixa velocidade porque tem um torque na medida.